Pessoas difíceis, doenças crônicas, oposição crítica, deficiências, burocratas no seu caminho, um cônjuge complicado de lidar, todos os tipos de problemas de longo prazo a gente costuma chamar de um espinho na carne. Desde que a maldição foi pronunciada lá no Éden, a gente lida com espinhos o tempo todo nos atormentando. O texto diz que a terra seria maldita por sua causa, né? Por causa de Adão e Eva, por causa do seu pecado. E em fadigas o homem teria que dela tirar o seu sustento durante todos os dias da sua vida. E a terra produziria ali espinhos, ervas daninhas, e ele teria que comer da erva do campo. Com um arame farpado apontando na direção do homem, os espinhos agora são dirigidos a nós. Eles são projetados para poder tornar a vida dolorosa para nós. O mundo está coberto de armadilhas para nossa frustração e os espinhos estão o tempo todo pressionando a nossa carne. Interessante que a Bíblia vai usar essa expressão dos espinhos, né, nos perfurando, como até um tipo de eufemismo ali no Antigo Testamento para poder falar de inimigos estrangeiros, né? Por exemplo, Israel, o tempo todo ali no meio das nações vizinhas, é descrito como um lírio no meio de espinhos, né? Os verdadeiros profetas do Senhor, eles também não deveriam ser desencorajados pelos espinhos que os rodeavam. Eles deviam continuar mantendo firme a pregação da palavra do Senhor. Só que, infelizmente, Israel acaba não dando ouvidos a essas palavras. E o próprio Israel começa a ser descrito, então, como não uma árvore que produz frutos, mas uma erva daninha que produz espinhos. No final, os espinhos, Jesus diz, não servem para nada a não ser serem queimados, jogados no fogo. Contudo, no final, no momento último da redenção, Cristo usa uma coroa de espinhos e esgota a maldição em si mesmo. E o seu futuro de ressurreição será um tempo em que nenhum espinho, nenhuma erva daninha existirão mais. Eles serão todos substituídos por árvores frutíferas. E é com esse pano de fundo do espinho, né, dos espinhos na Bíblia, que a gente chega a essa nossa frase de hoje. Paulo aqui está escrevendo em 2 Coríntios capítulo 12, e aqui ele continua a sua subversão ministerial em relação a uma certa ostentação que os falsos apóstolos estão demonstrando ali no meio das igrejas. Onde esses homens, esses falsos profetas, falsos ministros, ficam se vangloriando das suas forças, dos seus alcances, das suas posturas, do seu desempenho e tudo mais, da sua performance. Paulo se vangloria, na verdade, das suas fraquezas. Onde esses homens recontam suas fabulosas experiências espirituais, Paulo novamente é discreto em relação às suas próprias experiências. Só que, no entanto, Paulo acaba registrando na carta uma referência misteriosa aqui em 2 Coríntios 12. E sem dúvida, pelo jeito que o escrito está se dando, Paulo está se referindo a si mesmo aqui. Só que ele meio que descreve se distanciando da experiência e recontando essa experiência na terceira pessoa. Você pode acompanhar isso lá em 2 Coríntios 12, dos versos 1 a 8. Mas eu quero ler o verso 7 aqui com você. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, como um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Ao ler esse texto, muitas pessoas têm especulado sobre o que esse espinho poderia ter sido para Paulo. Talvez tenha sido uma enfermidade física, especificamente nos seus olhos, né? Talvez você consiga tirar alguma informação a respeito disso lá em Gálatas 4, versos 13 a 15. Talvez tenha sido alguma pessoa, alguma seita em particular, né? A Escritura muitas vezes descreve os inimigos humanos como espinhos, como a gente já mencionou. Talvez tenha sido um ataque espiritual particularmente forte, difícil, duradouro. Você percebe que Paulo chama esse espinho de mensageiro de Satanás. Só que seja o que for, Paulo não foi capaz de se livrar desse espinho na carne. Na verdade, não importava o quanto ele implorasse a Jesus, Jesus simplesmente não removia esse espinho. E aí, às vezes, eu me pergunto se a minha teologia, a nossa teologia como igreja, a respeito do sofrimento, consegue lidar com essa informação. Será que nós somos capazes de lidar com o fato de que muitas vezes Jesus não remove os espinhos que nos atormentam e nos assolam? Às vezes as pessoas citam Isaías 53:5, né? Pelas suas pisaduras nós somos sarados. E aí elas dizem, olha, toda a cura foi comprada na cruz, portanto toda a cura está disponível agora. Nós só precisamos acreditar nela, tomar posse dela. Só que claro que isso é uma teologia incompleta, defeituosa. É verdade que a cruz e a ressurreição de Cristo compraram toda a cura,
ela também comprou uma eternidade imortal. Só que nós ainda não estamos desfrutando disso em toda a sua plenitude. E Jesus não está empenhado em prolongar esse velho mundo de sofrimento. A criação amaldiçoada, condenada por Adão, não vai ser aperfeiçoada dentro do contexto de pecado. Jesus está empenhado em levar a condição atual à morte, a destruir todo o mal e todo o sofrimento de uma vez por todas e erguer das cinzas um mundo totalmente curado, totalmente restaurado, redimido do outro lado da sepultura. Então, isso significa que em alguns momentos, Jesus pode até escolher curar como uma espécie de sinal dessa nova vida da criação. Só que nesse não é o seu compromisso final para com esse mundo de perecimento. Jesus não vai remover todo o nosso sofrimento aqui, nesse momento. E ele não vai continuar prolongando a nossa velha vida nesses corpos adâmicos. E louvado seja Deus por isso. A nossa esperança não reside no agora, no aqui, nesse nosso contexto de pecado. A nossa esperança não é simplesmente um band-aid colocado sobre as nossas feridas mortais. A nossa esperança está na ressurreição cósmica, quando todos os espinhos forem substituídos por árvores frondosas que geram frutos. E enquanto isso, a gente vai sentir a perfuração de muitos espinhos. E nós devemos sim orar, como fez Paulo, para sermos libertos dele, pedir, buscar, bater por tal cura. Só que não importa qual seja a resposta de Cristo, está aqui o coração da palavra dele para nossa reflexão hoje. Foi o que ele disse para Paulo. A minha graça te basta, pois a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Qualquer pessoa pode expor talvez um milagre para o mundo como prova da graça de Cristo, mas o que Paulo faz é expor o seu sofrimento para o mundo. E essa é a perfeita demonstração da força de Cristo. Quando a sua graça sustenta alguém em sofrimento, essa é uma demonstração notável do poder divino. Não o poder que nos teletransporta para fora dos nossos problemas, mas o poder que nos sustenta através dos nossos problemas. A força de Cristo é uma força em forma de cruz. Assim Paulo conclui: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é aí que eu sou forte de verdade.